Olá, o meu grupo é o grupo 4, terceira geração do modernismo, poesia, e é composto por eu, Mikael Sato, Davi, Arthur, José, Eric e Luiz. Eu vou falar um pouquinho sobre o que foi e o contexto histórico da terceira geração modernista. A terceira geração modernista representa o último momento do movimento modernista do Brasil, também chamada de geração 45. A última fase do modernismo começa em 1945 e estende até 1980. Alguns estudiosos preferem apontar o fim do modernismo na década de 1960, e que outros ainda afirmam que o modernismo está presente até os dias atuais. Os escritores deste período possuíam uma atividade mais formal, em oposição ao espírito radical, contestador e de liberdade e desenvolvimento na semana de 1922. Já sobre o contexto histórico, o movimento em que surge a terceira geração modernista do Brasil é o período menos conturbado em relação às outras duas gerações, ou seja, é a fase da democratização do país, visto que em 1945 termina o Estado Novo, que foi de 1937 a 1945, e que fora o implementado da ditadura de Getúlio Vargas. Em nível mundial, o ano de 1945 é também o fim da Segunda Guerra Mundial e do sistema totalitário do nazismo. Entretanto, tem o início da Guerra Fria, que foi entre Estados Unidos e a União Soviética, e também a corrida armamentista. A geração de 45 reuniu os artistas preocupados em buscar uma nova expressão literária, principalmente por meio das experimentações, das inovações estéticas, temáticas e linguísticas. Além disso, a arte era mais preocupada com a palavra e com a forma, o que pode ser observado, por exemplo, nas obras de João Cabral e Guimarães Rosa, pois eles exploravam assuntos essencialmente humanos, tornando as poesias mais intimistas. Essa preocupação com os atributos próprios da poesia fez com que os autores modernistas retomassem as características parnasianas, como a preocupação com a estética, a metrificação e a versificação, a busca pela perfeição e o culto à forma, o que consequentemente os levou a serem chamados de neoparnasianos. Poema Precisão, de Clarice Lispector. O que me tranquiliza é que tudo o que existe, existe com uma precisão absoluta. O que for do tamanho de uma cabeça de alfinete não transborda nem uma fração de milímetro, além do tamanho de uma cabeça de alfinete. Tudo o que existe é de uma grande exatidão. Pena é que a maior parte do que existe, com essa exatidão, nos é tecnicamente invisível. O bom é que a verdade chega a nós, como um sentido secreto das coisas. Nós terminamos adivinhando, confusos, a perfeição. A partir do poema, podemos concluir que todas as coisas são exatas e dotadas de extrema precisão, mas isso não nos costuma ser visível, devido à natureza científica do que é perfeito e da falta de presença explícita em nosso cotidiano. Essa camuflagem da perfeição, naturalmente intangível, faz com que busquemos por conta própria a explicação da verdade. E nessa busca, nós finalmente a encontramos, por meio de suposições e investigações. Boa tarde, eu vou falar da obra Catar Feijão, de João Cabral de Melo Neto. O poema de João Cabral tem um ato do cotidiano, em que também o escolher ou combinar são necessários. Ao jogar as palavras é a primeira etapa criada, a inspiração, que leva o artista a colocar no papel suas iniciais impressões. Assim como o catador de feijões, ele seleciona os melhores grãos, a fim de construir uma poesia que fale não pelo excesso, mas pela contenção, desfazendo-se de tudo o que for leve e oco, palha e eco. Em Cabral, o lírico está presente com toda a força que sua ausência impõe. Diferentemente de outros poetas, seus contemporâneos ou antecessores, que propuseram uma lírica subjetiva, idealizadora do mundo, em oposição a este poema, quer expressão numa visão pessimista, irônica ou inconformada. Cabral ele não silencia a voz valorativa, ele apresenta uma poética, em sua maior parte crua, destituída da individualidade, mas não isenta o seu olhar original sobre a realidade. Na primeira parte, o poeta descreve-se
o que pode se denominar de habitual, como no ato de catar feijão, a limpa, isto é, jogar fora o leve e o oco, palha e eco, que é a sobra, a sujeira, o eco, pois o pão do feijão fica no fundo. Ocorre, porém, que no poema, você percebe curativamente, inicia o seu jogo poético, a começar pelo seu título, Catar Feijão. Nada mais excitador, não? Na verdade, ao término de sua leitura, sabe-se que lhe interessa mesmo é o catar palavras. Nessa linha do despiste, que o primeiro verso enuncia que catar feijão se limita com escrever, quando quer mesmo a ideia de que escrever se limita com catar feijão. Na segunda parte, o poema expõe uma das consequências dos resultados possíveis do ato de catar feijão. O risco que corre, pois pode ficar no fundo algo que, como feijão, não boia. Que é estranho, é um perigo. Um grão qualquer, pedra ou indigesto, um grão imastigável, de quebrar o dente. Isto parece real, catar feijão na água do alguidar. Entretanto, para catar a palavra, o efeito é outro bem contrário. A pedra da frase é o seu grão, mas vivo. Como se verifica o processo composicional estabelecido se mantém. A pedra para o catar palavra não indigesta, mas sim renovadora. Melhor dizendo, o indigesto em catar palavras, qual seja o que rompe o tradicional, o habitual, não causa problemas. Ao contrário, instaura o novo, criativamente considerado. A pedra da frase, grão mais vivo, obstrui a leitura fluviante, flutual. A sintaxe do poema é também bem peculiar. Sua estrutura dá sustentação à forma lógico-argumentativa em que se organiza. A reflexão sobre o fazer poético que busca limites no catar feijão se conduz por acirrada linguagem lógica argumentativa. O poema dramático Morte e Vida Severina foi uma obra feita pelo escritor pernambucano João Cabral de Melo Neto, a pedido da dramaturga Maria Clara Machado, para ser utilizado em um auto de Natal. Essa foi com certeza a obra mais famosa do autor e sem dúvida nenhuma a de que ele menos gostava. Ele a considerava como sendo um texto muito fácil, a ponto de que nem precisava ser lido, somente ouvido. Como a obra é um pouco extensa, irei fazer somente um resumo rápido dela. O poema se passa em Pernambuco e retrata a viagem de Severino, que era um nordestino que saiu do interior sertão em direção ao litoral em busca de melhores condições de vida. Em seu caminho, Severino acaba por encontrar outros nordestinos que, assim como ele, enfrentavam os desafios impostos pelo sertão, como os Irmãos das Almas, que eram 2 lavradores encarregados de conduzir a um cemitério distante um corpo de um colega assassinado a mando de um latifundiário. Após isso, Severino se depara com a morte do rio Capiberibe, chegando a cogitar a possibilidade de desistir sua viagem, porém opta por continuar. Depois disso, Severino chega na zona de mata, que era um lugar relativamente próspero do sertão, onde ele fica admirado com a natureza do local, pensando em se instalar por lá. Porém, ao se deparar com o funeral de um lavrador, decide prosseguir com sua viagem. Por fim, Severino chega a Recife, onde resolve descansar perto de um cemitério, quando escuta a conversa entre 2 coveiros, que estão falando sobre os nordestinos que estão tentando ter uma vida melhor se mudando para o litoral, mas estão morrendo no meio do caminho, dando cada vez mais trabalho para eles. Depois de escutar essa conversa, Severino decide se atirar no rio Capiberibe e encerrar sua triste vida. Mas ao chegar no rio, encontra-se com José, que era um carpinteiro, e decide perguntar a José se ali era um bom lugar para se matar. O carpinteiro tenta convencer Severino a não fazer aquilo. Então Severino pede a ele um único motivo para não se atirar. Nesse momento, a conversa é interrompida por uma mulher que veio anunciar o nascimento do filho de José. Após ver José comemorar e receber presentes de seus vizinhos e amigos, igualmente pobres, Severino percebe a solidariedade entre as pessoas e a bondade humana, e que mesmo sendo difícil, a vida deve ser vivida, decidindo, portanto, não se matar. Morte e Vida Severina é um poema construído de forma dramática que exalta a tradição pastoril
e que nos apresenta um alto de Natal pernambucano. Por meio desse poema, João Cabral de Melo Neto, que também era diplomata, foi consagrado como autor nacional e internacional. Como diplomata, o autor do poema trabalhou nas cidades espanholas de Barcelona, Madrid e Sevilha, e isso influenciou ele na realização da obra. João Cabral de Melo Neto foi seduzido pelo realismo espanhol e confessou ter, daquela terra, o reforço ao seu anti-idealismo, anti-espiritualismo e materialismo. A obra está dividida em 18 partes. Antes de cada parte existe uma pequena apresentação do que acontecerá. Isso também podemos encontrar nos autos medievais. O herói Severino é um retirante que foge da seca e da fome, porém só encontra a morte em sua fuga, até que ele presencia o nascimento de um filho de retirantes, Severinos igual a ele. O nascimento é apresentado em forma de presépio, com a chegada das pessoas para presentear o recém-nascido. A obra é, acima de tudo, uma ode ao pessimismo, aos dramas humanos e à indiscutível capacidade de adaptação dos retirantes nordestinos. O poema causa um choque pelo seu realismo, demonstrado na universalidade da condição miserável do retirante, desbancando a identidade pessoal.